3, 2, 1, pode pau com o Pedrinho Salomão. Oi, Pedrinho, muito obrigada por ter aceito o meu convite para o Pode Pau. É a minha primeira vez aqui falando especificamente sobre esse tema do homem maduro. Eu venho há muitos anos ouvindo a mulher madura. Então eu começo perguntando a você: quem é você na fila do pão? Faz um resumo da sua vida profissional atual. Bom, Kika, primeiro, muito obrigado. A gente está conectado há tanto tempo, a gente se Verdade. acompanha há tanto tempo. E esse tempo que a gente se acompanha, ele tem um marco, acho que cronológico, né? Quase 20 anos que a gente se conhece. E há 20 anos atrás, a pós-modernidade estava efervescendo. E agora a gente começa a ter algumas sugestões de caminhos que a humanidade adotou, assim, principalmente com relação ao feminino, ao masculino, às questões sociais. Então, ter um pó de pau desse para falar é muito legal, assim. Eu sou um carioca, como o sotaque não deixa mentir. Vou fazer 45 anos esse ano. Eu disse para os meus filhos que eu acho que eu estou chegando à metade da vida, porque eu espero viver uns 90, assim, né? A longevidade é uma outra questão que eu acho que provavelmente a gente vai passar por aqui também. Sou nascido e criado em Copacabana, flertei um pouquinho com Alagoas, o nosso do Rio, mas eu tenho muito de Copacabana em mim. Eu tenho 2 filhos, o Bento de 10, a Maria de 7. Sou casado com a Marília há 15 anos. Sou de uma família de ascendência libanesa e síria. Meu pai é filho de sírios, minha mãe de libaneses, o que também diz muito das questões que eu trago comigo, assim, né, da coisa da família, muito presente. Sou um flamenguista, sou um sambista, adoro praia e fundei há 20 anos atrás a Rádio Ibiza, que é uma empresa que me colocou também num espaço muito legal de conhecer muita gente, como você, inclusive. Depois, no meio dessa trajetória, eu comecei a ocupar o campo do pensamento com palestras, depois livros, e hoje eu me misturo, né? Me divido, assim, mais no campo das palestras e dos livros, porque a Rádio Ibiza eu atrapalho menos quando eu não me meto muito. E é isso, sou sócio do Rafael, também diz muito de mim, assim, quase 20 anos de sociedade, quase 30 de amizade. E eu acho que é isso, assim, um pouco desse resumo. Tudo isso, né? Tudo Não isso. é isso, é tudo isso. Eu, justamente falando com você, um homem que pensa a vida, a existência, né? Eu queria saber a sua visão sobre essa mudez masculina. Por que esse homem maduro fala tão pouco das questões existenciais importantes, como a sexualidade, o mundo do trabalho, o luto, a saúde mental? Assim, tenta dar um panorama para mim, por que tão calados? A mim aparecem 2 questões que podem ser divididas, quase que paradoxalmente, como causas, assim. Uma antropológica, a ideia de que o homem um preconceito estabelecido há algum tempo de que o homem não deve opinar sobre coisas relacionadas aos afetos em ebulição e efervescência. E a outra, aí contemporânea, que é um pouco de medo. Na mudança do mundo e na necessidade dessa divisão de espaço, muitos homens têm tido medo de se posicionar. Ora porque o cancelamento está aí, ora porque não estão preparados ou não quiseram se preparar para falar sobre temas complexos e finalmente, por uma questão, eu acho que de uma covardagem. Eu não sei se a gente se acovardou, tá? Nós, homens, mas eu acho que como a mudança ainda está em curso, esperar para ter uma opinião formada me parece uma cautela de grande parte dos homens, o que eu acho que é ruim, é contraproducente para essa mesma mudança. Porque se o homem não participar desse diálogo, dessa conversa, muito provavelmente a mudança não vai ter tudo que ela poderia ter para que de fato ela aconteça. A mudança que eu digo com relação às famílias, às novas Sim, famílias, os novos afetos, a mas questão profissional. uma pergunta em cima da sua resposta. A gente, nós mulheres maduras, falamos com a manicure, com o espelho, com a desconhecida, no Instagram, na análise. Mesmo que a gente não chegue a conclusão alguma, a gente fala. Vocês, homens, entre os homens, naquela patota masculina, qual é o papo? Tem essa dificuldade ou é só bunda, peito e Flamengo?
Eu acho que tem a bunda, o peito e o Flamengo, e eu não acho isso necessariamente ruim. Eu acho, de uma visão platonista, o bem e o belo se encontram. Eu acredito muito nisso. E eu acho que a salvação do belo é um dos desafios da pós-modernidade. A gente está extinguindo o belo, né? O belo na sua essência, na sua manifestação artística. E eu acho que falar sobre coisas que são belas, né, podem dar um afago assim no âmago, né? Você pode se sentir um pouco mais preenchido nessa vida que muitas vezes perde sentido. Mas eu vejo homens... Tem uma coisa que é muito positiva no ciclo masculino hoje. Você já não é criticado ou você já não é motivo de chacota por ter um lado sensível aflorado. Isso é muito positivo. Então, homens que gostam de falar, por exemplo, sobre o feminino, sobre o belo, sobre arte, sobre moda, já não recebem um rótulo necessariamente, já não ficam excluídos desse papo, né? Ou do papo comum de uma roda. Isso é muito positivo e permite com que vários homens, principalmente os que têm muita influência feminina, possam ter a sua voz. E a outra coisa super legal também, que eu estou observando, é que quando você tem um olhar para o feminino um pouco mais pleno, né, você desperta curiosidade. Eu passo por isso. Então, muitos amigos que, de repente, tinham um estereótipo, né, mais do macho alfa, quando, até pela questão da moda ou pela questão de uma opinião, fala, legal aquilo que você falou, eu queria falar mais sobre isso, eu tenho uma filha menina, ou eu gostei dessa forma de se vestir. Eu acho que esse preconceito do estereótipo, ele tá se dissolvendo. Mas indo para temas um pouco mais hard, a brochada, a doença dos pais, o ninho vazio, a piração pós-pandemia, a falta de trabalho, esse papinho, quer dizer, que não é nem papinho, é o papo, é mais das questões da vida civil mesmo, rola ou fica muito na superfície? Rola muito. A fragilidade... Bom, eu no meu último livro, Naufrágio dos Afetos... Que é lindo o título. É bonita, né? O Naufrágio dos Afetos, ele nasce de uma ideia que tem muito a ver com esse masculino, com essa sua pergunta, especificamente, porque é de onde eu estou falando, né? De onde eu estou tentando trazer a reflexão. A gente vive uma espécie de analgesia coletiva, homens e mulheres. Ora, a gente procura uma analgesia da dopamina, quando a gente está falando de amores, de alegrias, a gente está preocupado em contar, em compartilhar, em fotografar, né, em ter opinião dos outros. Então a gente também está, de alguma forma, sofrendo essa espécie de doping. E para as dores a gente está se automedicando, procurando, né, na prateleira alguma coisa que tire essa dor da gente. Não sobra o afeto na sua brutalidade, na sua ambivalência, né? Naquilo que a gente sente. O afeto é o que transforma a gente. Você sabe, você passou por uma doença, né, que é extremamente complexa, que é um tabu, e você teve que viver com seus afetos. Não tinha como mudar isso, né? Você precisava estar ali. Eu acho que com relação a essa analgesia, a gente já se tocou, nós homens e mulheres, e principalmente os homens que não tinham esse lugar de que você precisa falar, de que você precisa botar para fora. Não é à toa que todas as possíveis terapias e as pseudoterapias estão repletas de pessoas do sexo masculino. A experiência que eu tenho nos meus grupos de amigos, e tem alguns que são reservados ao jiu-jitsu, tem os que são reservados ao futebol, tem os que são reservados às famílias, ao grupo das escolas, é de uma participação muito efetiva de pais nessas relações. Vou pegar um exemplo aqui que eu acho que contextualiza. No grupo do WhatsApp da escola, por exemplo, dos meus filhos, se eu te disser que eu separo hoje, o que provavelmente na época dos meus pais, 100% da participação era do feminino, das mães, né? Ou das cuidadoras. Hoje, 40% é de masculinos. Mas com dor ou felizes? Felizes. Felizes ou pelo menos... A tua pergunta é ótima, né? Com dor ou com felicidade. Se eu te disser que eu vejo mais dor hoje no feminino, nessa função, do que no masculino, a gente pode abrir com um novo papo. Tudo bem, mas pelo acúmulo de trabalho da gente, a jornada tripla, ou por uma
revolta? Acho que por uma parte de revolta e acho que por uma parte, Kika, de uma ausência no nosso off aqui, a gente já estava falando um pouco sobre isso, né? Você falou do neném e tal, enfim, de uma geração. Eu acho que tem muita gente hoje, acho não, né? Tenho quase certeza, muita gente não se preparou para parentalidade, para paternidade, para maternidade, principalmente no mundo onde você pode escolher não ter essa função. Mas isso bate na porta do homem, porque, por exemplo, a gente, com o regulador ovariano, vamos dizer, uterino, que é a coisa que tem uma data Temporal. temporal, eu sempre acho que vocês, com 96 anos, podem tranquilamente serem pais e segue o baile. E aí eu vou ser um pouco escrotinha, assim, no sentido de dar uma alfinetada, dizer, há uma displicência. Gozou, fez o filho, segue o baile. Enquanto que, para a gente, o pacote é eterno e bem pesado. Você acha que agora vocês começam a entender o tamanho do peso ainda que tenha maravilhas em ser pai e mãe? Um fator sociológico que ajuda muito essa divisão é quando não tem alguém para olhar, alguém tem que assumir, né? E eu acho que isso acontece hoje com o feminino, e é positivo, né? Quer dizer, se a criança está tendo tantas demandas nesse mundo onde você quer ocupar, né? O ócio não existe mais para a infância, o que é uma pena. Então, nessa sobrecarga de funções e de tarefas, quando você não tem ajuda, somos mais sós, né? Experimentamos uma solidão que tem a ver com a longevidade e com menos pessoas para nos ajudar, né? Principalmente nós que vivemos nessa bolha, né? A gente assiste casais com no máximo 2, 3 já é, né, alguma coisa excedente. Multidão, exatamente. Então você precisa ocupar esse espaço e eu vejo que alguns pais ocupam esse espaço simplesmente porque não existe a possibilidade da mãe ocupar esse espaço. E eu acho que muitas das mães que ocupam esse espaço hoje têm, no sofrimento dessa ocupação, uma questão de revolta, sim, mas uma questão de um despreparo. Esse despreparo, ele não está só no feminino, óbvio que não, nem está só no masculino. A gente tem muita dificuldade de assumir o protagonismo, porque hoje se terceiriza tudo. Assim, o Naufrágio dos Afetos fala sobre isso, o Valor Presente fala sobre isso com relação a esse tempo que a gente perde, né? A gente correu para ter conveniência, a gente correu para ter tecnologia ao nosso favor. O iFood, Uber, Mercado Livre, dos afetos. Dos afetos. Né? Então você não quer mais ter, de novo contextualizando, se você tem um filho que está fora do prumo, né, porque ele é muito agitado, você já prefere levar logo um psiquiatra, porque você já autodiagnostica um déficit de atenção, uma hiperatividade. E muitas vezes o que se precisa, aí levando para o lado do déficit, da deficiência, é de uma atenção sua. Então, isso para mim é muito sensível. E eu acho que isso afeta o masculino e o feminino, né, nessa relação de protagonismo. Mas assim, eu tenho aquela frase que no nosso caso a maternidade é obrigatória e a paternidade é compulsória, que eu tenho uma alma Marielle nesse sentido, sou uma mulher que luto muito por essa inclusão masculina na tratativa e no cuidado com os filhos, né? Porque eu sempre acho que é ou a babá, ou é a avó, ou é uma rede de apoio, mas nunca o homem. E quando ele faz, ele brada. Pelo menos não é a primeira opção. Não, ele brada. Lavei a louça. Como se fosse. Troquei a fralda. Cuido das crianças. Nossa, uma epifania, né? Como se, de repente, fosse um delírio. Então, eu tenho muita raiva disso. Mas eu estou vendo por um discurso, e você, homem maduro, mas com filhos muito jovens, né? Então, eu acho que é uma fala importante de acreditar que, de repente, há uma saída, né? Agora eu quero falar sobre o mundo do trabalho que nos liga também, né? Independente de você ser um cara super bem-sucedido, você deve ver seus pares, né? Amigos não recolocados no mercado de trabalho. E é uma outra mentirinha que eu acho que os homens contam entre si. Eles têm sempre um trabalho, uma ocupação, uma consultoria, né? Uma coisa assim. E, na verdade, a conta não fecha. A educação financeira não foi feita. Não existe um planejamento, né, de grana. Como você vê hoje essa situação do trabalho 50 a mais no mercado carioca, que é onde a gente está, e esse homem pensando em grana para uma longevidade, para uma sobrevivência. E aí eu queria que você falasse em plano de saúde e INSS. Se você vê que se essas coisas
que as pessoas falam, INSS, coisa de pobre, né? E eu sempre acho que é super importante você ter pelo menos, né, nem que seja o salário mínimo garantido até o fim da sua vida e um plano de saúde básico. Vocês falam entre si, entre os homens, sobre essas questões financeiras da longevidade? Nesse caso, eu acho que o homem fala mais até sobre isso, a preocupação financeira. Eu não acho que é positivo, não, tá? Eu acho que é um apego ainda a esse patriarcado materialista, né? De que o homem precisa cuidar disso, né? Ou ser o responsável por isso. O que muitas vezes pode fazer, inclusive, com que ele ache que se preocupando com isso, ele pode fugir das questões que a gente acabou de falar com relação à educação. Tudo bem, mas mesmo um break, sabendo que metade dos lares cariocas Sim, mulher. são tocados, né, são sustentados por mulheres. Tudo bem que isso pode ser numa classe média, média baixa ou super baixa, mas assim, você acha ainda que esse protagonismo financeiro é ainda totalmente masculino? Não na geração de recursos, acho que não, sem dúvida nenhuma. Os números falam por si só. Eu acho que várias das questões que geram preocupação para mim, para você e para as pessoas que estão assistindo para a gente, elas não chegam em 90% da população. 90% da população mundial, tá? Não estou falando só do Brasil, não. Está preocupada em botar o prato de comida na mesa, cair dentro e ter as suas 3, 4, 5 horas de final de semana para estar com os amigos, curtindo, né, o que de fato lhe faz feliz. A gente se preocupa com essas questões que para muitos são periféricas, mas que para mim tem a ver com o futuro, com a construção do nosso futuro. Então, é uma necessidade de equacionar essa demanda de 90% com essa preocupação de 10%. A longevidade, ela foi esquecida pelo mundo. Enquanto a gente se preocupou com inclusão, com diversidade, com ecologia, a gente esqueceu da longevidade. E é o maior problema que a gente vai enfrentar, sem sombra de Sim, dúvida. até porque o que eu falo, o indígena, o preto, o gordo, o asiático, o azul, todo mundo envelhece. Que a outra opção é pior. E Mas mais, assim, envelhece mais, né, do não, que envelhecer. todo mundo. Não, é um traço comum. Então, não tem esse recorte, vamos dizer, do viés. E o etarismo, que é a luta contra o preconceito de idade, que é uma palavra muito nova, idadismo ou etarismo, entrou na vida da gente agora meio que para alertar. É isso. E um tempero, né? Mas aí, desculpa, voltando à coisa da grana do homem maduro. Se ele seus amigos, seus pares, os amigos que você tem, se eles falam em dinheiro para a velhice. Falam em dinheiro para a velhice, fazem a previdência privada e muitas vezes confundem a economia com a avareza. Principalmente relacionado nos tempos atuais. Porque tem a avareza, ela é um pecado capital. Né? A avareza, ela pode destruir um lar. Sim, ela pode destruir uma relação. Mas não vem do medo? A avareza é forte, mas talvez escassez... A escassez vem do medo, mas hoje, por exemplo, eu estou pensando aqui na dialética do patriarcado. Né? A tua pergunta me leva para esse lugar dessa desigualdade. O que eu vejo é que homens, muitas vezes por conta, ou sob o discurso da necessidade de se precaver, fazem da relação com a mulher uma relação de dominação nesse lugar. Do tipo, eu sei aonde que eu vou colocar o dinheiro, eu sei o que precisa. E muitas vezes o equilíbrio que a mulher que aí está ligada aos afetos quer entregar, olha, o filho precisa de um cuidado, o filho precisa de um médico, isso é besteira. A gente precisa melhorar a escola, isso é besteira. A gente precisa ter um acompanhamento, a gente precisa ter um lar melhor, a gente precisa cuidar da alimentação de crianças, a obesidade é um problema. Né? E muitas vezes essa conversa não acontece. Tudo bem, mas aí ele poupa tio Patinhas. Poupa tio Patinhas. Mas para todos ou para ele? Eu acho que para todos no lugar do patriarcado. Né? Para ele, o homem... Aí é uma outra discussão, mas eu acho que o homem ainda, para se autoafirmar nesse mundo em que a autoafirmação se tornou necessária para muitos homens que não conseguiram acompanhar essa autoafirmação que deveria vir, ou a afirmação que deveria vir pelos afetos, mas vem ainda pelo carro. Pela grana. Né? E Pelo você poder acha que aquisitivo. esses símbolos que a gente lembra lá de trás, o relógio incrível, o carro maravilhoso, ele substitui, vamos dizer, um trabalho, um dever de casa mal feito?
É isso? Sim, Sim. sim. Ainda, infelizmente. Sim. Agora, por outro lado, Kika, existe hoje um caminho que se encontra, né, dessa ascensão do feminino, das mulheres no mercado de trabalho, com a neutralização, ou né, com o estabilizar de alguns homens. Eu, por exemplo, experimento isso dentro de casa. A minha esposa é uma autoexecutiva que trilhou uma carreira com muita luta. Ela trabalha no Grupo Soma, que você conhece, é uma diretora de RH hoje. É uma das principais, né, personagens dessa empresa que se chancela, né? Mega, gigantesca. Carioca. E carioca. E a trajetória dela é uma trajetória que veio vindo, né, enquanto a minha, no pensamento público, me permitia ter mais tempo com as crianças, me permite ter mais tempo com as crianças, cuidar das questões relacionadas à escola, às festas, à educação, tudo isso, e tudo ótimo. E tudo entrou dentro de uma ótima, né? Não começa tudo ótimo porque é uma adequação. E hoje, né, quando ela consegue o estabilizar da poupança que você está falando, da previdência, entre aspas, da longevidade, ela traz essa prerrogativa e essa preocupação. Ela propõe, olha só, vamos trazer alguém para ajudar a gente na educação financeira. E trouxe, efetivamente. E eu falo, mas legal. Você acha que essa masculinidade feminina e esse feminino masculino, que é, vamos dizer, que na sua cabeça, dentro da sua casa, há um blend que faz com que vocês tenham, vamos dizer, nuances que se encaixam aí, mas você acha que nós, mulheres maduras que andamos, né, lá em muito tempo, nos masculinizamos demais e os homens entenderam agora que precisam suavizar, ou você acha que vai dar ruim, porque eu sempre fico pensando assim, será que nós, mulheres, vamos repetir o patriarcado, né, num matriarcado e seremos as dominantes num processo nocivo e burro? Né? Ou você burro, acha sobretudo que a gente burro. vai Perfeito. conseguir, como sociedade, ter esse blend? Bom, sua reflexão é espetacular. Eu não precisaria responder, porque eu acho que é um questionamento de todos nós. O esticar da corda que talvez fique esticado para o lado de lá. Separar entre o masculino e o feminino, eu também acho perigoso. Por quê? Porque o consumidor desse projeto, o consumidor primário desse projeto, que são as novas gerações, já não o fazem. Né? Eu já não vejo uma problemática, não é uma coisa fora do esquadro uma criança falar, o meu pai faz a minha trança, né? No caso lá de casa, né? Sim. Porque minha filha faz balé e ginástica artística, e você faz e são coques, e eu faço, né? Então, assim, isso não é um problema. Isso não é sequer um motivo de, olha que legal, meu pai faz isso. E eu vejo isso com outros pais, assim. Então, eu acho que esse problema já foi superado. Por outro lado, o que você falou sobre o excesso, né, um possível erro de cálculo do feminino em si, eu vejo. Você vê isso. Eu vejo. Agora, mas exemplo, eu não vejo especificamente no comportamento da mulher. Eu vejo na comunicação. Eu acho que a comunicação, as pautas, se você pegar hoje grandes revistas, ou se você pegar grandes publicações, a grande maioria abre pouco espaço para mulheres que, de repente, fizeram essa transição, de repente, como você, se mantendo dentro de uma estrutura religiosa convencional, entre aspas, que eu estou dizendo, numa orientação sexual que pode ser uma normativa cis. Você precisa do diferente. Diferente também, mas assim, você precisa dizer que é diferente, o que é ruim, porque você precisa tratar como não sendo diferente para aquele. Isso. Né? Então, eu vejo isso, para mim, é uma grande problemática. Você vai tirando espaço, o mesmo acontece com esse masculino, né? O estereótipo de que todo homem que, de repente, sei lá, escolheu, né, uma determinada crença, uma determinada estrutura, uma solidez, esse cara não tem lugar de fala. Eu acho isso muito perigoso. Agora a gente está chegando mais no final do nosso papo e eu quero falar de coisas assim mais polêmicas, né? Vambora. Saúde mental é uma delas. Você sempre foi um homem, eu acho que, primeiro, religioso,
depois muito aberto ao novo, feminino, visualmente diferente. Você sempre teve essa bossa carioca, que é uma coisa que, sendo, vamos dizer, míope, poderia dar chance de falar, não, é um homem fluido, não saber exatamente qual era o gênero da pessoa. Então, eu queria um pouco falar sobre pós-pandemia e a cabeça do homem. Você acha que esse cara pirou? E aí eu queria falar de bebida, maconha e remédio. Você sente esse homem maduro, ancorado, um pouco mais nessas bengalas? Elas nunca deixaram de ser bengalas para o masculino, sobretudo. Primeiro ponto. A pandemia ajudou muitos homens a sentirem as dores das mulheres, principalmente com relação ao lar. Acho que isso foi bom, foi muito positivo. Eu conheço muitos homens que não voltaram para o trabalho presencial e as mulheres voltaram e eles passaram a cuidar da casa com menos dor, talvez por terem vivido um processo que não tinha escolha. Doméstico que era compulsório, obrigatório, né? Acho que esse é um ponto positivo. Eu escutei numa palestra do amigo nosso, você conhece André Jório, né, que trabalha no varejo. Ele abriu uma palestra, ele tem 3 filhos, ele é casado, ele abriu uma palestra dizendo que ele era um gay não praticante. Eu achei aquilo genial, assim, né? Eu acho que, não sei se você me enquadraria nessa coisa da fluidez que você falou, mas nesse lugar, mas brincadeiras à parte, o homem, a fuga do homem, a frustração masculina, ela bate num lugar do ego mais forte, do estereótipo, da força do que a da mulher. Então, a bebida, a droga, né, o flagelo da saúde mental para um homem leva ele a uma dependência. E a dependência para o homem tem a ver com uma questão biológica, ancestral, de perda de força, né? A mulher não necessariamente. Então, tem a ver com pau? Tem a ver com pau, tem a ver com pau, claro, né? Eu acho que é o primeiro flagelo de saúde mental do homem acontece na cabeça de baixo, né? Não estar preparado para a impotência, tanto na época produtiva quanto na época da parada, da queda normal, natural, relacionada à longevidade, é o primeiro flagelo da saúde mental. É a primeira coisa que bate no homem. Eu escrevi um texto nesse livro chamado Crônicas de uma Carioca Grisalha, O Poder do Pau Mole. Porque eu acho espetacular, cria novos caminhos, né? É isso. Então, eu sempre acho que esse homem ele segue a vida achando que a ereção e a penetração é a única equação na horizontal, ali na cama. E a mulher madura, acho que contribui muito para desmistificar isso. Seja por uma menopausa severa, que a mulher está seca, seja porque o canal vaginal já não é tão incrível, seja porque ela também se cansou daquele carro na garagem. Então, assim, você ainda ouve falar dos seus pares e seus amigos que o negócio é o pau duro, ou eles já começam a falar sobre novas formas de sentir? A brochada ela pode ter um papel de construção de um novo homem, principalmente se essa brochada está associada à percepção de que nem toda mulher te gera desejo sexual. O que eu quero dizer com isso? Você pode se apaixonar por uma mulher que é extraordinária, mas você pode entender que ela é para ser sua amiga. Você pode deitar no lado da cama. Mas eros ali ou apenas amizade? Uma coisa além, mas sem transar? Como é que é isso? Então, não entendi. Uma coisa que pode ser além, mas que faça com que o homem construa essa relação diferente. O homem pode, numa brochada, e eu acho que isso acontece com todo homem, né? Você conhecer uma mulher que você se encanta pelo que ela é, mas fisicamente você pode não ter atração. E quando você passa a lidar com isso, você desobjetifica a mulher. Interessante. Mas ainda assim você quer comer a mulher ou não? Eu não entendi Aí isso. depende, né? Você pode achar não é para isso. Entendi. É para virar amiga. Isso pode acontecer também numa relação em que você tinha o tesão, mas aí você já usou a carne, né? Sim. Você tinha o tesão e você passa a não ter e você fala, mas que legal, eu posso ser amigo. Eu acho as melhores relações essas. Pode ser, porque elas são mais elas podem ser mais duradouras. Então, por exemplo, eu que já fui casada, né? E assim, já tive meus amores, eu acho impensável você cruzar com uma pessoa que deitou com você, desfrutou da sua intimidade, e você não falar.
difícil, né? Uma coisa estranhíssima que eu acho. Então, os meus, os seus e os nossos, eu acho fundamental hoje em dia. Muito bom. Tipo, agregar todo mundo, não Claro. necessariamente para uma suruba, mas para uma educação, como uma vai, suruba olá, mental tudo pode bem? ser, né? Uma suruba mental de você trazer essas ideias de quem foi importante. Mas olha só, Kika, rapidamente, assim. Sim. O homem, quando ele passa a lidar com isso, você fez a pergunta sobre o que eles falam, né? Ninguém fala das suas brochadas, os homens ainda não conseguem falar da sua brochada como uma questão pessoal. Quando eles falam, o problema está na mulher. Né? O que é muito ruim. Ai, que dor. Por que eu estou falando isso? Porque o que poderia virar aprendizado, né? Porque eu comecei falando de uma parte positiva dessa não virilidade, né? Mas o homem não leva para esse lugar ainda, né? A disfunção sexual em consultórios psiquiátricos ainda é um tabu. Que loucura, né? E eu acho que talvez por isso eu tenha criado o Pode-Pau, porque eu acho que muitas vezes os caras, eles até falam, mas mentem. Eles até falam, mas até a metade. E por que não falar tudo entre eles, no espelho, para si, mas assim, lidar de alguma forma com aquela verdade mais íntima, né? Mas você acha que a mulher fala também? Acho que a mulher fala, sobretudo a mulher madura, porque eu acho Mas que a ela quer viver um pouco melhor. Sim, e aí, quando ela isso. se despede do peso, ela tenta, de alguma forma, dizer, eu vou seguir diferente. Mesmo que não consiga, né? Eu acho que a gente tenta mais, né? Rapidamente, inteligência artificial. Morre de medo ou... Zero. Zero? Pelo contrário. Eu acho que ela vai reforçar os laços humanos. Engraçado, eu até acho, e voltando para a sexualidade, né? Eu acho que essa inteligência artificial misturada com a pornografia, né? Que é uma coisa que me assusta muito. Eu falo muito de nude, né? Tenho horror a receber um pau duro 3 horas da tarde no celular, enquanto os homens têm o grupo de amigos com muita sacanagem desde sempre. Sim. E aí eu já vejo uma sacanagem da inteligência artificial transformada, lisérgica, linda, plástica, uma coisa toda muito doida. Eu não tenho opinião ainda, mas queria te perguntar sobre isso, né? Queria um pouco falar dos seus livros. Me conta um pouco, Pedrinho Escritor. Então, você falou sobre o pornográfico, só fazendo uma breve inserção aqui. O grande problema do mundo de hoje é que a gente só ficou com o pornográfico, a gente esqueceu do erótico. E o erótico é maravilhoso. O erótico move o mundo. O véu que você precisa tirar, a camada que você precisa despir. O grande problema dos grupos do WhatsApp, do que é compartilhado, é que hoje a gente só envia, a gente só assiste o pornográfico. O pornográfico é o que já está ali. É o mecânico. As nossas crianças e os nossos adolescentes provavelmente estão sendo educados para achar que o sexo é o pornográfico. O que você vai lembrar disso muito provavelmente porque é geracional nosso. Para mim, o ápice da intimidade era o sexo. Você chegava a dormir junto, a acordar com mau hálito. Antes, você dormia na casa da namorada, sei lá. Né? Hoje, você faz o sexo, mas você não dorme junto. Você tem mais vergonha de acordar descabelado, sem a maquiagem, amassado, do que ter a relação sexual. Por quê? Porque o mundo é pornográfico. Que loucura. E a gente precisa resgatar o erótico. Pedro, seus livros. Então, são 4, agora o 5º está sendo escrito, o primeiro de 2016, o Empreendendo Felicidade, que eu acho que foi uma grande arriscada que eu dei, porque fala sobre felicidade e te leva para o campo da autoajuda. Eu nunca quis habitar esse espaço, apesar do livro ir para a prateleira de autoajuda, mas com essa ideia de que a felicidade é alguma coisa que está aí e que virou uma estratégia. Então dá para desromantizar essa ideia de felicidade. E a felicidade como uma estratégia de sobrevivência, já que todo mundo quer ser feliz hoje, né, abriu possibilidade para os outros livros. Depois, em 2018, eu escrevi o Líderes com Y e com Z, que é uma espécie de manifesto positivo sobre a chegada das gerações Y e Z num possível novo modelo de liderança, que está menos associado ao músculo e ao cérebro e mais associado ao coração, aos sentimentos, né? Como que a gente lida com isso. O que eu tentei também, né, estabelecer, e que bom que deu certo no meu campo profissional,
E aqui eu estou com Valor Presente e O Naufrágio dos Afetos. Valor Presente, o livro pandêmico, que tem o prefácio do Leandro Carnal e o subtítulo é autoexplicativo. A estranha capacidade de vivermos um dia de cada vez, o que a gente fez e faz com o tempo atualmente. E O Naufrágio dos Afetos, o livro do ano passado, que fala sobre aonde estão os nossos afetos. A questão da maturidade que você tanto fala, Kika, tem a ver com encontrar os nossos afetos diante da nossa lucidez, né? Que é o que você está fazendo aqui, né? Essa conversa lúcida é madura, né? A coisa da maturidade tem a ver com quando isso. Eu falei, sobretudo para as minhas filhas, eu vou criar o Podpau, e aí cria essa logo. O que elas falaram? Socorro! Você tem que trazê-las aqui. Você tem que entrevistar duas juntas aqui. Mas, enfim, Pedrinho, muito obrigado. Queria que você deixasse seu arroba. Como é que o arroba povo Pedrinho te acha? Salomão. Em tudo? Em tudo, Pedrinho. LinkedIn, Instagram, o que mais você tá? Pedrinho Salomão. Instagram, LinkedIn, e é onde eu tô. É isso. É. Muito obrigada, amor. Obrigado, Kika. É um prazer sempre falar com você. Muito obrigada por ter aceito o debate pronto. Beijo, claro, na hora. Tchau, gente. Um beijo.